Então a gente viu aí que ele das principais proporções no espaço, né? Não tem mistério. Somos a gente descobre o que vai ter ali dentro, descobre quantas pessoas estão lá, descobre quantos equipamentos vão ser utilizados e pensa na circulação. Quando pensar, não vai pensar somente em medidas, vai pensar também na questão relacionada ao funilar, né? Circulação de um tipo, de outro. Vamos ver se eu vou poder andar linear, porque meus slides estão meio bagunçados. Bom, essa lógica ela se repete no urbanismo, mas eu não vou me focar nela, porque a nossa disciplina não está preocupada com isso, tá? Lá em urbanismo vocês vão pegar ela direitinho, porque lá na outra faculdade esse conteúdo eu dava também em urbanismo. Mas é a mesma coisa, gente, do mesmo jeito que a gente usa o ser humano como módulo para fazer a residência, a gente pega a casa e ela é um módulo para fazer as outras coisas. As ruas, elas pegam o carro como módulo e você vai modulando e dá a medida da cidade, ou do bairro, ou do condomínio, mas não é esse nosso foco hoje. E a gente vai encerrar aqui naquele ponto a discussão sobre aspecto funcional. Caramba, tá parecendo que eu pulei alguma coisa. Eu pulei, peraí. Não, falei de tudo, cara. Nossa, foi muito resumido, viu, nessa aula. Bom que ficou separadinho aspectos funcionais de aspectos sociocopresenciais, sociais ou copresenciais. Então vai ficar 2 aulas separadas aí certinho, 2 assuntos. Só que esse que a gente vai ver agora não vai acabar hoje não, que ele é grande, ele é bem maior. Então vamos lá. Pronto. Gente, copresença, ele é um termo muito afim do arquiteto, tá? Quando a gente não entende nada de copresença, ou seja, quando a gente não entende de como se dá o relacionamento social dentro dos espaços, para que eles se tornem mais utilizáveis, ou seja, para que o ser humano se interesse mais por ele, a gente corre sérios riscos de projetar mal as edificações. Então, nesse sentido, eu vou dar alguns exemplos para vocês ao longo do que a gente vai explanar aqui, não somente com residência, que deve ser o nosso foco. Vou falar de coisas que vocês vão poder utilizar em tudo que vocês vão projetar na vida de vocês. Sociabilização é um dos quesitos mais importantes da arquitetura. Se não serve para sociabilizar, a gente perde o interesse. Todo lugar que ele é dado ao público, ou seja, não é individual, é coletivo, e você não consegue atender princípio de copresença, você vai tender a falir aquele espaço. Quando a gente fala em residência, a gente não vai falar em espaço. A gente vai fazer com que ele se torne um espaço sem uso dentro da casa. Ele vai ficar obsoleto. As pessoas vão perder o gosto por ele e você vai dizer, nossa, um pedaço perdido da minha casa. Ninguém quer saber dele. Para ficar fácil a compreensão de vocês, eu criei os termos-chave. Não é toda escola que separa desse jeito. Para algumas escolas, a UNB, por exemplo, copresença é um negócio mais complexo, que envolve uma questão muito mais sociológica, uma questão que tem a ver com a sociologia urbana, ela envolve um pouco de filosofia, aí vai um aspecto muito mais urbano. Eu direciono um pouco para a edificação e tiro um extrato um pouco mais objetivo. Meu objetivo aqui com vocês é que vocês consigam mexer nos atributos da forma, identificar possibilidades de planejamento e extrair resultados no projeto. É isso que eu quero de vocês. Então vamos compreender alguns conceitos que a gente vai dar nome a eles, tá? Constitutividade, convexidade, axialidade, atividades, tá? Acessibilidade, privacidade, integração e segregação. Então, vamos entender o que é cada uma dessas coisas. E eu vou pedir a vocês, gente, que por favor, se conseguirem, ao apresentar um projeto, usem essas palavras. Porque as pessoas identificam que nós somos profissionais, quanto mais a gente domina coisas que elas não dominam, porque não é
o métier delas. Então você só se destaca como profissional quando você tem um assunto que não é do livro, né? Então se você fala, por exemplo, de uma axialidade, agora é óbvio, você não precisa usar um termo completo, você pode usar em outras palavras para quem lê e entenda. Mas entre nós arquitetos, se você vai apresentar para uma banca, use o termo técnico de arquiteto, que tudo isso aqui é. Bom? Então vamos por parte. Vamos entender o que é axialidade. A axialidade tem a ver com eixo de circulação. O local por onde as pessoas circulam é o local onde ocorre a axialidade. Normalmente, aonde existe uma grande axialidade, existe uma grande copresença. O que é copresença? Copresença, gente, é a subdivisão da arquitetura, que está preocupado com a utilização do espaço socialmente falando. Na apostila, daqui a pouco vai passar, aí está falando, tudo isso que eu estou falando está por extenso escrito. Tá? O que é cada uma dessas coisas, mas aqui já é um resumozinho do que é tudo isso. Quando acabar esses slides com imagens, fotos, desenhos, aí eu vou ter um texto comprido, porque como esse assunto não tem cantinho para vocês verem, quer dizer, é muito raro ter nos livros, nas bibliografias, eu digitei um texto longo sobre ele na sequência. Mas eu estou falando de axialidade. Entenderam o que é axialidade? Gente, os espaços, eles são mais ou menos interessantes para nós, quanto mais eles estão próximos de um grande eixo de circulação. Tudo que a gente quer que seja coletivo e tenha sucesso, a gente joga para cima do eixo de circulação. As pessoas não vão atrás de consumir alguma coisa se as coisas estão fora desse eixo. As pessoas não se interessam em se agrupar fora deste eixo. Isso é um dos princípios, tá? Tem vários, não é só ele que determina se a pessoa vai para ele ou não, tá? É ele e mais todos esses todos aqui, mas vamos entender só dele. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês entenderem. Shopping. Onde é que normalmente estão construídos shopping centers? Mas, em relação à circulação, sempre perto de uma grande avenida. Não se coloca, por exemplo, um ambiente comercial fora de um grande eixo de circulação. Porque, como eu já disse, a gente não se desloca para consumir coisas. As coisas têm que estar aonde a gente já transita e a gente consome elas. Isso aí é uma coisa que dá tão certo que até quem não tem nenhuma instrução sabe fazer isso. Onde que normalmente se aloja os camelôs na cidade? Onde tem mais circulação. Onde tem circulação. Então, onde tem muita axialidade é sinal de sucesso comercial. Mas é sinal também de sucesso coletivo. Tá? Então, por exemplo, não, só indo no exemplificar não, que não é um bom exemplo de axialidade. Deu para entender bem pelo shopping, né? Mas vamos aplicar dentro da residência. Se eu quero provocar um ambiente para ser muito social, eu tenho que colocar no principal eixo de circulação. O principal eixo de circulação de uma casa, ele parte da porta de entrada e vai e cruza a área social. Quando ele vai chegando perto do íntimo, a axialidade vai ficando fraca. Por quê? Menos pessoas circulam no íntimo, mais pessoas circulam no social. Especialmente porque ela até para chegar no íntimo vai para o social, vai na cozinha, da cozinha passa para o social. Outra coisa que faz com que o social tenha uma axialidade forte. Tem muita porta dando para o social, certo? Se tem muita porta dando para ele, mais pessoas estão circulando ali dentro. Então, ele é mais integrado, ele tem mais axialidade e ele é mais adequado ao social. O que é ruim de colocar numa residência perto do principal eixo de axialidade? Ninguém arrisca. Que tipo de ambiente ou que tipo de atividade é ruim colocar perto do principal eixo de axialidade? As áreas que são dadas à privacidade, tudo que é privado. Tudo que está privado tem que estar numa área segregada. Segregado, gente, é afastado. Integrado é envolvido, é acoplado aos acontecimentos.
Tá? Esse termo aqui tem que estar na boca de vocês, no diálogo de vocês. Integrar e segregar. Isso é diálogo de arquiteto falar isso. Tá? Então, quando a gente afasta do eixo de circulação principal, a gente segrega. Quando a gente coloca bem no meio, a gente integra. É bom integrar quartos. É bom segregar quartos. Vamos criar a cidade para vocês entenderem bem o conceito? Normalmente as áreas privadas ficam fora da cidade principal. É bom colocar residência perto da avenida principal? Não. Brasília tem residência perto da avenida principal? Tem. Uma grande parte não está. Brasília tem. No Eixão tem. No Eixão tem prédios na beira do Eixão. Moradores do Eixão não tem tanto problema quanto outras cidades. Nas outras cidades isso é gravíssimo. Recife, por exemplo, se você está na beira da avenida principal, sua vida é um inferno, porque tudo de ruim tem para cima de você. Tem poluição, tem barulho, tem violência, tem conflitos de ocupação de espaço. Mas as ruas principais de Recife são desse tamanho, pessoal. Por isso que em Brasília esse problema não é tão sério, porque as nossas avenidas aqui são super largas. Então dá para resolver vários problemas. Inclusive vários condicionantes de conforto ambiental são péssimos nessa situação. Por isso a gente segrega a residência. Então você já sabe usar, né? Integrei, segreguei, quer dizer, você sabe isso aí. É massa o arquiteto usar essa palavra, tá? As pessoas veem a gente com bons olhos. Os professores de vocês das outras disciplinas vão também ver. Tá? Isso aí quase um trabalho. Se você falar muito, vira um trabalho. Não é gostoso falar segregar. Não, vira um trabalho. Começa a inovar. Tá. Então entenderam o que é parcialidade, né? Vamos para o próximo conceito. Convexidade. Convexidade, gente, surgiu de um conceito que inclusive foi muito estudado aqui na UNB, pelos professores daqui, que relaciona isto aos espaços convexos. De uma maneira bem simples, se a gente tivesse que aplicar isso na arquitetura, convexo é tudo aquilo que no interior do espaço tende à encontrabilidade dessa organização sem segregar. Um professor meu que queria passar de maneira bem formal, ele dizia que todo espaço convexo é aquele que a gente passa uma linha dentro do ambiente e não cruza mais de duas paredes. Vou criar vários ambientes aqui. Uma sala retangular, uma sala sextavada, uma sala em L. Um, dois, três. Primeiro ambiente é um espaço convexo. Vou cruzar uma linha. Quantas paredes eu peguei? Duas. É convexo. Segundo ambiente é um espaço convexo. Vou cruzar uma linha. Pegou quantas paredes? Duas. O terceiro é convexo. Vou cruzar a linha. Se em qualquer sentido eu cruzar e pegar mais do que duas, tem que ser em qualquer um. Que aqui, ó, qualquer um que eu cruzar, ó, não vai pegar mais de duas. Aqui eu peguei uma, duas, três, quatro. Esse espaço não é convexo. Quando o espaço não é convexo, ele tende à segregação também. Ele tende a não integrar, a desintegrar. Vou provar agora para vocês que isso rola. Eu quero encontrar com os amigos na sala para me reunir, socializar. E eu vim para cá. Só que aqui ficou cheio de gente, ninguém aguenta mais. O que aconteceu? Metade teve que vir para cá. Essa divisão que está entrando aqui, ela está espetando as pessoas para que uma panelinha venha para cá, outra para lá. Sabe o que a gente fez? A gente criou uma panelinha. Vamos ampliar a escala da residência e vamos levar para outro lugar. Boate em L. Tem dias que na boate não bomba, né? Boate que não bomba, sabe, certo?
Ninguém quer ir para boate para ficar vazio, porque a chance de beijar é menor. Não, nem isso caso. É o que eu estou falando do meu critério. Né? Boate tem que estar cheia, que é mais agradável. Então, É mais fácil pra beijar. Mas não é todo mundo que assume, né? Eu estou assumindo aqui o meu critério. Se você chegar aqui na boate e esse lado está mais cheio, você quer ficar no lado de cá? Você quer ir para o outro? Sabe o que acontece com esse pedaço? Inutiliza. Com o tempo as pessoas vão notar que essa boate é aquela que só a metade fica cheia e a outra não. E aí ela vai parar de bombar pela metade e ela vai inclusive perder o que fica bombando do lado de cá. Se o dono dessa boate for inteligente, ele vai criar uma situação reversível. Ele vai abrir a boate cedo, só com a metade dela aberta. Se bombar, ele tira a divisória e abre o outro salão. Ou ele só abre a porta e aí pode acessar o outro. Se não bombar, ele fecha a metade e fica só aqui e está sempre cheio. Estratégia para a boate não falir. Funciona, viu? Já vi isso acontecer em várias boates. Acontece. Tem boates que tem vários salões. Recife é comum, tem boate que tem um salão aqui do lado, outro lado. Não está bombando, vai lá e fecha. Tem uma, por exemplo, que é de forró, o outro é de música eletrônica, o outro é de pagode, o outro de axé. Fecha um desses, o que tiver menos bombando, fecha a porta, porque quem está no pagode vai para eletrônica ou vai embora. Eu não vou falar em minha boate. Eu acho que é um raciocínio lógico bom. Mas não é só isso, tá, gente? Convexidade também é a percepção sensorial de contingência no espaço. Olha que gostoso de falar também, né? Gente, foi artístico. Não tem uma inspiração. É você perceber que ao entrar no espaço você está protegido por ele. Só que eu falei contingência, percepção sensorial de contingência do espaço. É assim que eu falei. Mas, sem precisar falar complicado, é você entender ser humano gosta de se sentir protegido por um espaço. Se ele está em um local e é tudo aberto e ele não se sente abarcado por esse espaço, ele tem a sensação de que ele não quer ficar ali e vai embora. Vocês já sentaram numa sala de jantar, onde tem um vão enorme de passagem, todo mundo está dentro das paredes, você está para fora? Não parece que é desagradável, você não quer estar ali? Porque normalmente aquilo que não está abarcado pelas paredes não é a área de permanência, é a área de transição. Tudo que não é convexo e fechado, ele deixa de ser para permanecer e ele passa a ser de transitar. Então a gente toma um espaço aqui. Vamos pegar uma escala maior para você entender? Isso aqui é uma praça. Se eu chego no meio dela, tem um prédio do lado, um monte de verde, tudo fechadinho aqui dentro dela, estou protegido. Eu vou sentar e curtir. Agora, se não tem parede nenhum, tudo aberto, e eu chego lá, eu vou parar lá para quê? Eu não estou em cantinho mesmo, eu vou passar para chegar no canto. A percepção de que eu estou num lugar, ela não existe quando é tudo aberto. Estão sacando? E aí eu penso que, em vez de querer ficar lá, eu quero sair dele para chegar no lugar. O ser humano ele começa a pensar se ele está no lugar, se a coisa não conversa. Eu não estou em lugar nenhum, eu estou numa transição. Eu vou embora. Os corredores têm que ter essa característica. O corredor, quanto mais ele estiver aberto com passagens, melhor que você vai querer ficar lá. Até porque se você deixar o tempo todo fechadinho e a pessoa querer ficar lá, ela atrapalha a circulação das outras. Né? Então, não pode ser. Qual foi a experiência? Qual o nome do apartamento? É todo aberto? Loft seria só a exposição do mobiliário, que daria para não, porque o loft ele é fechado como um todo nas suas paredes externas. Né? Então ele tem uma convexidade no conjunto, ele não tem convexidade no quarto ou na sala que está integrada. Para aquele conjunto, tá? Mas no todo dele ele tem. Tá? Então, tem também que vai ver escada, né? A gente vai ver exemplos, fotos, vou mostrar fotos, um monte de coisa que vocês avaliarem já. Constitutividade. Prefiram usar esse termo, mas é simplesmente, gente, a quantidade de acessos que o espaço tem. Esse princípio aí, ele reza o seguinte: quanto mais acessos você tem no espaço, mais tendência ele tem a ser dado social.
Quanto menos acesso você tem, menor tendência social. Vamos começar a escala grande de novo. Shopping center é um espaço social. Muito. Dá muita gente. Eu acho incrível como que mesmo em horário comercial, 10 horas da manhã ou 4 da tarde, está cheio de gente lá dentro. Né? Eu fico pensando, meu Deus, será que esse povo não tem ocupação? Passa o tempo inteiro ali rodando no shopping. Dia de semana. Se eu pudesse, a pessoa passeava no dia. Gente, quarta-feira, que é o fervento da semana, você passa no shopping 4 horas da tarde, está cheio de desocupado lá dentro. Olha, eu estou se entregando. Mas não, gente, olha, shopping fica cheio de gente, se a gente for pensar no arquiteto, dentre outras coisas, porque o shopping, ele tem tudo isso aqui que eu estou ensinando agora. Shopping fica numa axialidade violenta. Shopping tem uma convexidade ferrada. É fechadão para todo lado, tem várias praças fechadas de novo. E você entra na loja, já é outra convexidade dentro da loja. Você se sente protegido ao extremo quando você está dentro do shopping. A sensação de querer permanecer é massa. E tem outra coisa que não está em nenhuma dessas daqui, que está na questão sensorial e psicológica, que o cara do shopping faz. Nenhuma entrada de porta de loja é igual, para você não saber qual é quem, e os acessos não tem marcação, para você entrar e se perder e saber voltar. As escadas são todas colocadas de maneira que você faça o maior percurso possível, para você andar muito, demorar para voltar e gastar o dinheiro até você percorrer aquilo tudo. Gente, é de propósito. Arquiteto que processa shopping, se não fizer isso, ele é mau arquiteto. Porque você não está querendo facilitar o acesso das pessoas. Você está querendo facilitar as vendas do shopping. É igual quando eu parque a loja no shopping. Vamos pensar em construtividade? Você já viu o shopping como uma porta de entrada somente? Não. E se tiver falir, tá? Não projeta shopping como entrada que faz falir. Comércio. Quanto mais porta, maior a chance dele ter gente dentro. Tudo que ele quer no nosso comércio é lotar de gente para comprar, né? Então, fez um comércio, entupa de portas. Se você quiser deixar ele vazado de fora a fora, se não for perigoso, melhor com presença. Tá? Se não for perigoso, se não tiver intempéries, que a gente vai ver que também se estiver ventando, chovendo, frio, ninguém fica dentro. Mas do ponto de vista de copresença, quanto mais entrada tem, melhor. Vocês lembram das praças gregas e romanas? O que acontecia neles? Além de ter vários pontos de acesso da cidade, tem vários prédios com as portas viradas para dentro da praça. Gente, quando a praça tem um monte de porta dando para ele, bomba. Vai bombar aquela praça. Ainda mais se ela tiver prédio fechando, porque vai dar convexidade. Ainda mais se para atravessar a cidade, você passa bem pela lateral da praça, porque vai ter muita axialidade. Na Grécia Antiga e na Roma Antiga, todas as praças eram desse jeito. Estava no meio da circulação principal, tinha todas as portas dos prédios importantes viradas para ela, e ainda tinha um monte de porta, né? E estava num espaço fechado por vários prédios. Então, só fazia bombar. Voltando para a residência, áreas sociais têm que ter muitas portas ou poucas? Muitas. Sala tem que ter, gente, pelo menos para ser uma boa sala, com muita construtividade. Pelo menos 3 acessibilidades, 3 construtividades na sala. Um acesso que vem da rua, um acesso que vem da cozinha e um acesso que vem da parte íntima. 3. Isso é mínimo. Tá? Porque você pode criar vários outros elementos, um home theater, pode criar uma bibliotequinha, pode vir um acesso da área de lazer, pode fazer 2 acessos que vêm da área externa para chegar na sala, e pode ter acesso a tudo quanto é jeito. Porta e sala, quanto mais melhor. Porque você quer favorecer socialização. E botar a outra porta do quarto é bom? Não. Depende. Se você quer garantir a segregação e a privacidade, não estou falando privacidade do lugar nenhum, não. E a privacidade, vocês têm que fazer poucas portas. Porque uma vez que você aumenta a quantidade de portas, maior a possibilidade de socialização dentro do quarto. Na minha casa, por exemplo,
Tem outras coisas que eu ainda não cheguei para falar, mas o ambiente mais preferencial da minha casa é o meu quarto. Todo mundo vai para lá. Na minha infância, o ambiente mais preferencial era o quarto da minha avó. Engraçado, né? Na família de mineiro é a cozinha, né? Todo mundo está na cozinha, mas eu não sei se é na família de todo pernambucano, mas na cabeça dos meus primos, dos meus tios, de todo mundo que eu conheço, até do meu laço de família principal, tudo é no quarto de quem é a figura principal da família. Na minha casa sou eu, na casa da minha avó era minha avó. Então o pessoal vai tudo lá para dentro de tudo. No meu quarto, todo mundo come, todos os assuntos de negócio da casa é dentro. Se tiver dívida para pagar, discute dentro do meu quarto. Se tiver passando problema importante, vai assistir dentro do meu quarto. Se tiver todo mundo cansado, mas querendo bater um papinho deitado na cama, todo mundo entra na minha cama. É tudo lá. Esquece só os nomes, só o banheiro e o sofá. A sala da minha casa é quase luxo, né? Minha mãe só usa a sala da casa para costurar as roupas. Ela vai para a maquininha dela na construção, não faz mais nada. Eu gosto de privacidade. Mas eu vou botar um exemplo aqui, porque eu estou mudando de assunto, eu quero falar de construtividade. O exemplo mais comum que faz com que o casal se desagrade quando você mexe na construtividade. Integrou o íntimo com o lazer. Para integrar o íntimo com o lazer, ele faz, bota uma porta do casal para ele chegar e ver de cima direto. Só que ele se esquece que uma vez que a única maneira de ir para o lazer, sem dar a volta na casa pelo quarto dele, na hora que eles estão no momento mais romântico, a criança abre a porta do banheiro e ele também se assusta. Além de ele poder ser pego do flagra numa situação que não é das mais, né, das mais agradáveis. Então, deve-se pensar bem nisso ao se projetar esse acesso. E outra coisa, quarto é uma coisa que a gente precisa fazer para todo mundo com um pouco de mistério. Abriu a porta, a primeira coisa é a cama, porque inclusive o fundo da cama é o mais bonito de se ver do quarto. Tudo que é de mais bonito se faz atrás da cama. Já no casal, a gente não deve abrir a porta e já ver o fundo da cama, porque a gente vê o fundo da cama e vê o fundo dos outros também. Não é isso que eu queria falar, é porque ele ficou tão escolado que eu me inspirei, né? Eu deixo de falar correto. Na verdade, o que eu queria dizer é que a gente tem que planejar o quarto de maneira que o casal não seja surpreendido por acessos inconvenientes. Se abrir a porta, já faz um barulho de abrir, que pode ser que o trinco bata na parede e já faz um barulho. Se tiver uma voltinha antes disso, já deu tempo do casal se recompor, colocar a coberta e rolar. Beijinhos dramáticos. Não existe chance. Ele também se esquece. Esse casal também faz amor quando pensa que todo mundo sai da casa. É uma cheia de surpresa. Geralmente é casado sem filho. Você vai jogar com a criança lá brincando. Quando passa um pouco. Um dia 24 horas. Um ano tem 365 dias. E uma vida pode ter quantos anos, né? Então, dessas horas todas, quando não tem uma hora que você não vai esquecer. Eu mesmo, por exemplo, na minha família, como ando da pelada dentro de casa. Gosto da pelada, minha mãe da pelada, minha avó da pelada, meu pai da pelada. Só que uma família, uma pessoa da família que não é essa vergonha. Que a minha irmã, que ela é totalmente pendurada, ela não faz nada pelada, ela não chega a palavrão, ela não gosta de falar. Quando eu vou cumprimentar, quando eu encontro ela no meu tempo, eu vou lá, agarro, levanto ela no colo, aí puxo os cabelos dela e beijo ela de quanto é jeito. Ela briga comigo, ela não gosta. Minha irmã é caretona, ela não bota nada disso, não anda pelada. Mas todo dia que eu me eu direto abro a janela do meu quarto, escancado, vou andando pelado, porque não tem jeito de mandar a rua, a mulher se organizando. Isso acontece na minha mãe. Minha mãe também está andando pelada, daqui a pouco esquece e vai lá correndo, puxando a janela. Então, assim, olha, esse é um entendimento importante, tá? Entender como é a intimidade do perfil de família que você está, porque vai mudar a solução de várias disposições da casa. Né? Por exemplo, para a gente, não é tão bom ficar fácil que as coisas fiquem abertas. É bom esconder, não para a gente se proteger, porque a gente não está nem aí. É para a gente não afetar as pessoas da rua, né? Que vai ver a gente. Bom, mas em Brasília a coisa é o contrário, tá? Para todo brasileiro ele quer privacidade. Ele quer, quando você chega na casa de alguém do Nordeste, é um hábito comum
da pessoa segurar na sua mão, quem é do Nordeste confirma comigo que é assim, e ela dá a volta na casa, ela tem que mostrar logo no quarto. Olha, eu fui na casa, eu fui separar a banda semana passada, eu fui comprar a casa dele. Pois ele foi me apresentar, não é nem a casa dele, foi o corretor, ele foi mostrar a casa dele, eu queria mostrar, antes de mostrar a casa que eu queria comprar. Pois ele entrou na portada da mulher de calcinha dentro do quarto, abriu a porta e fez, aí ela, peraí que eu vou pegar, mostrar a casa, eu ficar aqui, eu digo, meu pai, tua filha está calcinha. Sabe, a cuidar da coisa ficou sem graça. Aí ele abriu o quarto, a mãe dele estava dentro. A mãe estava rolando bola. Todo esse cabelo sabe, com a cara cheia de creme. Aquele negócio branco que vocês botam no rosto. Aí ela estava toda encastada, coitada. Você está passando a massa no rosto, e ele, mãe, eu trouxe fulano, não sei o quê. Mas aqui em Brasília, a gente não projeta as casas para serem assim abertas e ver tudo. Brasileiro, quando você abre a porta, ele detesta que você já consiga ver tudo que tem na sala dele, que é alguma coisa para não ver. Então, é muito comum, por exemplo, em Brasília, a gente projetar anteparos, halls de entrada, para garantir a privacidade. Chegou na área social, não tem que deixar ver nada que tem no quarto. Gente, eu não estou dizendo para ser radical, estou dizendo que a maioria aqui em Brasília é uma coisa que normalmente se quer. Chegou na sala, tem que ser difícil conseguir enxergar o que tem nos quartos. De preferência, porta no corredor para fechar tudo e esconder tudo. Olha, me perdoe se não for exatamente assim que você sente. Eu estou falando a minha sensação como pernambucano ao ter vindo para cá. A impressão que eu tenho é que assim, é quase um pecado, é falta de educação chegar na sala e querer ver muito a sala, ou chegar na sala e olhar na direção do quarto. Porque na nossa cultura é comum que a pessoa pegue na sua mão e faça o que o outro fez com a coitada da família dele. Eu acho que por ser filho de nordestino, você tem essa mania assim do pode chegar. Minha mãe mesmo, ela faz isso, falou, mostra tudo. A minha também. Mas aí quando a gente cresce, a gente quer vir pra cidade, não quer que ninguém mostre e veja nada. Eu não tenho esse problema eu não me adaptei tanto assim aos hábitos daqui não. Mas veja, mesmo no Nordeste, tem famílias que também têm essa necessidade, a gente tem que estudar antes de propor as situações. A grande maioria do homem de classe média, ele não gosta de exposição, ele gosta de privacidade. Tá? Mas eu já falei sobre construtividade, tá? Vou falar agora de atividades de atração social. Certas atividades que acontecem no espaço também melhoram a nossa disposição a querer estar nos espaços, tá? Por exemplo, comer, se divertir, assistir televisão, contemplar visualmente uma coisa que é bonita, se proteger do sol, da chuva, seja lá o que for. Se eu estou numa praça, a praça além de aberta, ela não tem nenhuma árvorezinha para me proteger do sol, vou passar por dentro dessa desgraçada por quê? Eu vou, o cimentado todo de sol, vai bater o sol naquele cimentado, eu vou torrar lá de baixo. Mas na região sul do Brasil e na Europa, uma praça aberta sem nenhum sombreado é massa, porque lá é frio. Então o pessoal vai parar para tomar sol. Né? Então já é outro tipo de atrativo. Mas na maior parte do Brasil a gente quer proteção da chuva e do sol. E enquanto em algum lugar que tem essa proteção, as pessoas querem estar por lá, elas gostam. Dessas atividades todas, tem uma que tem o maior poder de copresença. Qual que vocês acham que é? Como é que é? De tudo isso que eu falei aqui, tem uma que tem o maior poder de copresença do que todas essas que eu citei, que mais atrai as pessoas. Consumo. Dentro do consumo a gente tem várias coisas para consumir. Tem uma delas que atrai mais ainda do que todas. Qual é? A alimentação. Porque a necessidade é básica. Quanto mais básico for a necessidade, mais ela atrai a pessoa. Depois a alimentação, o que é muito básico para a gente? Vestir, que ninguém anda pelado, nem anda pelado, nem aguentar frio, nem é desodorado que nem minha família, né? E nem vai poder passar frio, então a gente tem que depender muito. Então, à medida que vai se tornando mais perto, vai sendo menos copresencial. Mais básico e essencial para a sobrevivência, mais copresencial. Massa, isso aí? Entendido, né?
E aí, gente, vai acontecer o seguinte: toda vez que você acrescentou uma coisinha dessa, está perto da oficialidade, tem muito fechamento, tem muitos acessos, ou tem bastante atividades, você está fazendo o seu ambiente se tornar cada vez mais público, porque você está fazendo integração, você está integrando e favorecendo a vida social das pessoas. Às vezes, a gente não quer que uma coisa seja integrada. Naturalmente, você pode querer que as pessoas não vão para lá. Então, você vai, ou porque o banheiro é privado, ou, sei lá, por algum motivo, não sei se você quer espantar as pessoas de lá. Então, você pode querer, no seu projeto, usar esses elementos justamente para desfavorecer a presença de pessoas. Mas, normalmente, é para tornar o espaço privado. Na cidade, a residência é onde a gente manda tirar essas coisas todas. O comércio que a gente quer colocar. A indústria, ela quer segregar mais ainda do que a residência, sabe por quê? A indústria causa problemas para nós. Ela polui, ela faz barulho e ela gera o tráfego de veículos pesados que vai congestionar o trânsito. Então, a gente quer indústria lá no inferno. Tá? Uma característica, um interesse nosso, que é o que eu estava falando agora sobre privacidade, quando a gente aumenta ou reduz o nível de copresença dos espaços, é a gente gerar devassidão ou... Peraí. Não, peraí, eu estou falando dois assuntos, deixa eu falar só de mim. É a gente causar devassidão. Devassidão, todo mundo sabe o que é? Ok? Tem alguém que não sabe? Só você lembrar assim, ó. O que é uma pessoa devassa? Não é sem vergonha, tá? Não vou falar para Eu falei que olha, se a gente for assim etimologicamente, pode ser que sirva como exemplo. Por isso que eu estou chamando a atenção. Devasso não é o que popularmente a maioria das pessoas fala. Devassar algo é simplesmente expor algo. Então, devassar é uma pessoa que se expõe. Legal. Eu, por exemplo, me exponho muito. Então, eu posso ser considerado uma pessoa devassa. Então, devassar não é bom para áreas que são consideradas privadas. A gente não devassa sala de chat de empresa, não devassa quarto de casal, não devassa nada diariamente. A gente não devassa área residencial na cidade. Então, a gente tem que evitar. E outra coisa, acesso de casa normalmente tem que evitar devassidão. Não é adequado que você esteja jantando e aí de repente abre a porta, vê tudo, porque você poderia estar tanto jantando quanto jantando camisola. Aí você abriu a porta, tua esposa está lá, coitada, exposta de duas maneiras. Você ainda vai ter que ser educado. O mecânico vai entregar a chave do seu carro todo sujo de graça, também está com vergonha de estar ali, porque está todo mundo arrumadinho, e você vai ser obrigado a convidar ele para comer. Se ele tiver muito tempo sem comer, mexendo no carro, vai ser obrigado a aceitar o que ele está passando. Então, aí vai gerar um desconforto para todo mundo, né? Então, a gente evita essa situação. Eu não usei uma cena esdrúxula, não estou dizendo que é isso, não, tá? Não estou nenhum problema com o meu, não tem vontade. Mas a gente evita essas coisas. E a devassidão mais séria de uma casa é aquela que você abre a porta da sala e daqui você está visualizando ela trocando de roupa. Essa é terrível. E essa tem pra caramba, por exemplo, na Asa Norte, na minha casa. Essa casa que eu falei para vocês, que eu fazia essas coisas todas assim, ela era toda apertada, cheia de objetos, mas bastava abrir a porta da sala que via tudo. Da sala dava para ver minha mãe no quarto, eu no quarto, ou a gente no banheiro, ou na cozinha, tudo. Abriu a porta, via tudo. Ou ela cozinhando, ou no banheiro, ou a gente no quarto, tudo dava para ver. Então, isso é o que normalmente não se quer em uma casa. Ver tudo assim. Acho que deu, né? Acabou esses itens. Vamos ver. Deixa eu ver se ainda dá tempo de botar um conceito longo ou se eu vou para um pequenininho. Calma, ainda dá mais coisa. Só não vou com uma coisa muito longa.
Então vamos começar a ver, brincar dessas coisas aí. Por que que ele não pode então fazer aqueles tais convexos que eu falei? Porque desintegra as pessoas, né? A gente começa a ter atividades ruins, não é só isso não, normalmente no espaço côncavo, essas quinas, elas dificultam também a resolução espacial. Olha essa sala, não tem lado correto para botar sofá. Esse espaço aqui, por exemplo, ele até é côncavo, mas ele tem espaços perdidos no canto onde não se usa para nada. Não é só, eu não estou falando de funcional perder o espaço não, estou falando de social. Ninguém vem aqui do canto para usar. Então isso aqui é uma coisa interessante também de notar, além da questão da convexidade enquanto a agregação e segregação. O espaço mais convexo possível, ele é um círculo. Porque tudo que você botar remete ao centro. Então está todo mundo socializando por meio. Então o círculo, ele é massa para a copresença. Mas você quer ver uma bosta na copresença no círculo, é você pegar o círculo e ocupar no meio. Porque o meio é a referência da integração de eu com você, ele com ele, com ele, todo mundo se vendo. Botei no meio, quebrei a integração. E aí, por incrível que pareça, todo mundo que faz praça, a grande maioria, faz esse tal desse coreto, faz alguma coisa do meio que entende. Nas praças da antiguidade clássica, era muito chique botar fonte, né? Porque, gente, a utilidade da praça lá era contemplação visual. Ninguém usava a praça para conversar, namorar, comer, brincar. Ela estava ali para demonstrar: eu sou poderoso, eu posso, estou podendo, você não é poderoso como eu. Olha como eu sou livre. E, portanto, eu tenho poder, inclusive, moral, religioso e todos os outros. Que eu estou falando para vocês que tinha igrejas que tinham um jardim belíssimo com a fonte no meio para demonstrar que ela tinha aquele poder, como tinha também os aristocratas, toda a burguesia que tinha essas praças onde eles faziam isso. No Brasil, quando a gente projeta uma praça, a gente quer usar, a gente quer socializar, a gente quer interagir, a gente quer brincar, comer, fazer tudo. Então, uma praça bem no meio, a gente quebra o ponto principal de interação. Poxa, então não pode ter a fonte na praça? Pode. Por que eu não posso botar a fonte para cá e criar várias áreas das pessoas se encontrarem, ó, para cá? E aí fazer várias coisas. E por que eu não posso também gerar um outro espaço aqui dentro, ó, onde o meio está livre, e a fonte aqui, ó. Ela até gerou uma nova convexidade por estar assim, ó, fechando. E eu não quebrei a axialidade, que a pessoa continua circulando pelo meio. Porque se eu tivesse feito isso aqui, ó, eu já reduzia a axialidade, e se a gente voltasse a dar para o funcional, eu fazia um círculo, uma circulação em S, que a gente sabe que a gente deve evitar, né? Vocês viram como... Sério que? O centro do parque shopping. Tem lá, né? Só que no parque, no shopping, isso é bom. Porque no shopping é mais realmente... Não, as condições colocaram exatamente isso aí. Ah, chave do plano. Andar muito no shopping é bom. Ruim é ocupar o meio e não deixar a pessoa agregar lá, né? Porque não para, não concentra, não vende no meio inteiro. Então, para mim, o que seria falar para ela no canto justamente pela circulação, não pela ocupação do centro. Entenderam essas coisinhas aqui? Deixa eu ver só uma outra coisa. Olha na sala como eu falei, ó. Em L, só que pode ser que causar concavidade e convexidade seja bom. Porque essa quina que empurra aqui o espaço, ela pode criar uma situação favorável, porque quem está aqui na sala assistindo televisão está vendo uma coisa chata que está me incomodando, e eu não quero ficar perto desse cara, eu quero me isolar aqui no canto para comer em paz. Então não sei se é de todo ruim proporcionar isso mesmo no espaço social. A gente tem que estar sempre ligado à lógica funcional, onde tudo isso está interagindo, porque senão a gente ainda está em 10% dos aspectos todos que a gente está lidando, né? E já tem 2 aí que estão interagindo e dando um conceito diferente para a gente. Social normalmente precisa de mais copresença, mas quebrar um pouquinho para poder desintegrar esses 2 caras pode ser bom. E aí, deixa eu ver se dá para mais um.
Dá mais um. Bora ver se vocês entenderam mesmo. Vamos brincar de copresença? Eu vou criar umas áreas. Vocês conseguem só olhar para o layout identificar onde está a sala? Sim. Estão identificando, né? Não, mas não. A sala tá ali. Olha assim, tá ali naquela bolinha. Aqui está a sala. Não, mas ali não. Aí a sala de estar. Não. Gente, tem um estar aqui e um jantar aqui. E aquela pastinha ali, redondinha? É um home theater social. Desculpa, eu nunca tinha visto isso. É verdade. Isso não é uma home theater social, isso é uma sala de TV. Não, é por isso que eu É o mais parecido com Tá? Sabe a diferença? Ele é mais reservado. Não, mas O home theater o que determina são duas coisas: a utilização do aparelho específico e a adequação desse espaço para que aquele som seja contido no espaço. por isso que não é redondo por causa da acústica. Acho que não é por isso não. Isso aqui é uma sala de TV só para terminar para fechar. Quando você integra o home com qualquer outra coisa, ele vira sala de TV. Quando você isola, aí você consegue botar equipamentos, fechar, fazer tudo, aí ele vira home. Tá? Pergunto para vocês qual é o ambiente de todos esses que tem aqui na planta, com a maior presença desta planta baixa? A sala. Quantas construtividades vocês conseguem ver dando para a sala? Tem a sala de TV, tem o quarto, o banheiro, aqui é o banheiro. Do ponto de vista de qual presença, essa sala é bem projetada? Sim. É. Só a construtividade tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa sala tem um poder de socialização violento. Aí é bom para tudo acontecer aí. Nessa casa, tudo de bom que acontecer nessa casa vai acontecer aqui. E o resto, o que vai ser privado vai ficar. A axialidade principal não está passando pela sala. Quando tantos eixos se concentram aqui, e a condução para o íntimo também, que dá do acesso do apartamento para cá, vem por aqui, ó. Onde o eixo de circulação começa, é onde ele é mais forte. Quando começa a ir esvaecendo, as pessoas vão se perdendo, não tem mais quem ir para o fim, ele vai ficando mais fraco. Portanto, do ponto de vista da axialidade, a sala está muito bem colocada, os quartos também estão muito bem colocados. Só que se ele quisesse dizer que essa sala de jantar aqui fosse um social, estaria mal projetado. Porém, provavelmente quem criou isso aqui queria criar uma mesa de jantar íntima só para a família. E essa de cá para receber convidados. Aí vocês vão começando a ver a lógica de tudo que está projetado, né? Vão entendendo tudo, vocês vão começar a avaliar se está errado, se está certo. Vão ter parâmetros, inclusive, para criticar as próprias plantas de vocês. É isso que eu estou querendo atingir, viu? Não pense que é brincadeirinha. E outra, falando os termos, né? Axialidade intensa, mais fraca aqui, ó, na área íntima, construtividade também alta na área social, menor na parte íntima, só um acesso para cada um. Em termos de devassidão, está bem resolvido? Sim. É, né? Sai aqui do hall, só vê esse pedaço. Poderia ser melhor ainda se eu tivesse um antepago, mas aí ia ser muito funcional, porque esse espaço ia ficar apertado. Mas se a sala fosse bem grandona, seria legal ter um antepago, porque quebrava totalmente o visual, não via nada, só via o hall. E o hall, ele é um lugar da ousadia. É onde a gente, inclusive, vai, tudo de mais bonito, mais caro, a gente joga aqui, porque é a primeira impressão da casa. Então, se você quer criar uma coisa diferente, quer escolher uma parede, é essa, não tem outra para usar mais. Assim como no banheiro. O banheiro que tem o acabamento mais top, ele vai ser o do lavabo. É nele que você vai investir todo o dinheiro maior que você tiver. Acho que deu, né? Acho que sim, né? Dá para dar uma paradinha aqui. Deixa pra coisa, né? E a gente, na próxima aula, continua vendo o restante do presente. A gente não está nem na metade ainda. Né? Ah, eu já tô pensando no meu
notícia ruim agora é que vocês vão se tornar mais chatos e mais próximos de profissionais. Porém, a cabeça de vocês vai ficar mais perturbada. Vocês vão entender porque que muitos arquitetos são frescos, porque eles veem tantas dessas coisas aí que nada presta mais, que está tudo defeituoso, tudo mal projetado. É por isso que o padre fica mais